princípio fundamental do republicanismo é a ideia de que qualquer um que legisle em nome de outro pode ser injusto com relação às outras pessoas. Por isso, só o povo unido ao legislar jamais será injusto com relação a ninguém, né? E isso deu origem a uma forma de governo que é a república. Só que essa forma de governo, que é a república, na verdade, ela tem várias formas, várias manifestações desse modelo republicano, ligado às outras formas de governo existentes. Porque a república, na verdade, não é uma forma de governo puro, é uma forma de governo misto, que mescla instituições da monarquia com instituições da aristocracia e com instituições da democracia. Bom, o que é a monarquia? A monarquia é o governo de um, o rei, né? A aristocracia é o governo de alguns, daqueles que têm aristos, virtudes, a nobreza. E a democracia é o governo do povo, né? Da maioria da população. Algumas instituições monárquicas estão presentes dentro das instituições republicanas, né? A república ela incorpora instituições monárquicas. Por exemplo, o presidente da república. Na verdade, a figura do presidente é a recuperação do elemento monárquico dentro das instituições republicanas, né? Então, em Roma, por exemplo, quando nós temos a forma mais explícita de república, que foi Roma, do século V ao século I a.C., os romanos, quando fundam a república no ano de 509 a.C., eles mantêm essa instituição monárquica através do cônsul. Só que quando a gente pensa num rei hereditário, né, e vitalício. A imensa maioria das monarquias no Ocidente, elas eram monarquias eletivas, elegem-se os reis. Então, nós acabamos incorporando esse elemento do monarca eletivo nas instituições republicanas, né? Por exemplo, nós podemos nos perguntar o seguinte: nós temos uma pessoa que é eleita presidente e que ela escolhe todos os ministros que vão compor o seu governo. Mas, evidentemente, o ministro da Educação, ele exerce uma função muito importante. Mas então por que nós, o povo, não votamos no ministro da Educação? Se ele exerce uma função importante? Não, ele está no arbítrio de uma única pessoa. Uma única pessoa pode decidir quem vai ser o ministro da Educação ou não. O ministro da Fazenda, que vai determinar toda a nossa vida financeira, né, que é um aspecto importantíssimo da nossa vida, ele também depende inteiramente desta pessoa que foi eleita, mas ele exerce um poder notável sobre as nossas vidas. E assim o ministro da Saúde, o ministro do Trabalho, quer dizer, todos os ministérios. Mas nós entregamos a uma pessoa um poder absoluto, quase que absoluto, de controlar, de decidir quem coloca e quem retira a qualquer momento desses cargos, né? Depois também o poder legislativo, ainda que seja separado do executivo, normalmente o poder executivo, o chefe do governo, né, o presidente, acaba exercendo um controle sobre esse poder legislativo, ainda que indiretamente. E da mesma forma em relação ao poder judiciário. O poder judiciário, os ministros dos tribunais superiores, né, o STJ, o STF, eles são nomeados pelo presidente da República. Na história da República Brasileira, desde 1894, nunca o Senado Federal rejeitou o nome proposto pelo presidente da República. Isso só aconteceu uma vez, foi no governo do Marechal Floriano Peixoto, né, que o Senado recusou porque ele indicou pessoas que não tinham competência jurídica para assumir o cargo. Nunca mais isso aconteceu, né? Além disso, o chefe de governo no Brasil, ele controla, na forma de impostos ou de empresas de economia mista, como Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 41% da riqueza nacional. Está no arbítrio desta pessoa decidir.
Então, na verdade, a instituição monárquica, ela acaba sendo incorporada e esse presidente passa a ter um poder muito grande dentro do modelo republicano. Né? É esse elemento monárquico que nós, a cada 4 anos, elegemos. E nem paramos para pensar nesse poder quase absoluto que tem o presidente da República. E é curioso que quando a gente se lembra das monarquias absolutas da Idade Moderna, do século XVI, do século XVII, do século XVIII, a gente sempre questionava esse poder absoluto dos reis. Mas nós nem paramos mais para pensar o poder enorme que nós entregamos a uma única pessoa, né, seja um homem ou uma mulher, e nem nos questionamos. A verdade é a seguinte, o rei Sol, Luís XVI, aquele que dizia que l'état c'est moi, eu sou o Estado, ele morreria de inveja do poder que tem o presidente do Brasil. Né? Porque esse é a presença do elemento monárquico. O outro elemento é o elemento aristocrático. Né? A aristocracia, de fato, também não desaparece. Ela é incorporada com vários aspectos. Por exemplo, se nós retornarmos à Grécia, sobretudo a Atenas, né? O berço da democracia, no século V e no século IV a.C., os atenienses, os caras que fundaram a democracia, os pensadores que fundaram a democracia, os que viviam nela, como Platão, Aristóteles, todos são unânimes em dizer que o modo pelo qual a democracia escolhe os seus governantes é mediante o sorteio. Em Atenas havia uma máquina, não sabemos muito bem como era essa máquina, mas os gregos usavam inúmeras máquinas, inclusive energia a vapor, né? Eles já conheciam. Nós, no século XVIII, tivemos que reaprender o que os gregos, na verdade, já conheciam lá no século V a.C. Eles colocavam o nome de todos os cidadãos numa máquina da loteria e sorteavam quem seriam os governantes da polis. O sorteio é o método democrático, porque se todos os cidadãos estão igualmente aptos para governar o Estado, então basta que se sorteie uma quantidade significativa de cidadãos para exercer isto. Né? A eleição era vista como um instrumento da aristocracia, porque a ideia da eleição é escolher os melhores, não escolher qualquer um. Né? Quando os americanos vão fundar a República nos Estados Unidos, lá nas revoluções do século XVIII, final do século XVIII, né? O James Madison, que é um dos pais fundadores da nação, pensa assim, né? Por que nós vamos usar a eleição e não o sorteio? Porque pela eleição nós vamos escolher os intelectualmente mais preparados, os mais virtuosos e os que amam mais a pátria. Bom, seria muito interessante que, de fato, os nossos eleitos tivessem todas essas virtudes que o James Madison elencava para aqueles que resultam da eleição. Mas está muito claro com essa ideia, a ideia de que essas pessoas têm virtudes superiores à maioria. Que a eleição, ao contrário do sorteio, vai escolher os melhores para o governo. Bom, se são os melhores, eles têm alguma virtus, algum aristos, alguma virtude que a maioria não tem. Então, na verdade, na história do pensamento republicano, eleição nunca foi associada à democracia. Eleição foi associado à aristocracia. O que é associado à democracia, o que se utilizava em Atenas, o que se utilizava em Roma, era o sorteio de quem seriam os representantes, né? Mas também existem elementos democráticos dentro da República. No fundo, ela compatibiliza vários desses elementos, o monárquico, o aristocrático e o democrático. Né? Em Atenas, na verdade, na democracia ateniense, os cidadãos iam para a praça pública elaborar diretamente as leis. Né? O poder legislativo era exercido diretamente pelos cidadãos. Também o poder judiciário, a ideia de julgar os criminosos. Né? Se alguém cometia um crime, o número de juízes variava de acordo com a gravidade do crime. Né? Ou seja, se o crime era pouco grave, 501 juízes eram sorteados para julgar aquele camarada. Se fosse medianamente grave, 1.001 juízes. E se fosse muito grave, 1.501 juízes.
Bom, nós estamos falando numa cidade que tem 10, 15, 20 mil cidadãos, né? Então, a democracia ela é muito exigente, ela exige muitas virtudes do cidadão, né? A maioria de nós estaria pouco disposto a participar desses julgamentos, sobretudo com essa grande quantidade de juízes, né? Então, o elemento democrático, esse aspecto, né, da participação do cidadão no governo da polis. O grande problema é que quando nós instituímos a República no Brasil, nós vínhamos de um sistema monárquico e ficou claro no nosso modelo republicano que esse elemento monárquico acabaria sobrepujando os outros dois aspectos, sobrepujando especialmente o aspecto democrático, esse elemento democrático da República. Por exemplo, quando nos Estados Unidos, quer dizer, hoje o exemplo moderno de república, assim como na antiguidade foi Roma, o exemplo no qual nós deveríamos nos inspirar, hoje o exemplo moderno de república são os Estados Unidos da América do Norte, né? Que também tem esse elemento monárquico fortemente presente, mas tem uma presença muito maior do aspecto democrático do que no nosso modelo republicano, né? Por exemplo, os julgamentos nos Estados Unidos, essa é uma outra ideia republicana forte, né? Qualquer um que julgue o outro pode ser injusto com o outro, por isso só o povo deve julgar a si próprio. E como é que o povo julga a si próprio? Bem, não dá mais para fazer como os atenienses, né? Centenas de cidadãos participando do julgamento. Mas ainda existem mecanismos democráticos que nós chamamos de o júri, o tribunal do júri, né? Então, 12 jurados comparecem para julgar o seu par. É o povo julgando o povo. Não são juízes que julgam, né? No nosso caso é mais problemático, porque no nosso sistema só existe a figura do júri para crimes que envolvam a vida, né? É muito mais limitado. A gente sabe que em vários estados americanos, crimes os mais comuns, multa de trânsito, a pessoa já é encaminhada ao júri para ser julgado, né? Também existem mecanismos mais democráticos, como, por exemplo, a questão das leis de iniciativa. As eleições em vários estados, a Califórnia talvez seja o exemplo mais característico, os cidadãos recolhem assinaturas, essas assinaturas, quando atingem um determinado número, elas entram imediatamente nas cédulas eleitorais, ou seja, não passa sequer pelo poder legislativo. Uma eleição na Califórnia, para o cidadão, é uma coisa terrível, ele leva horas dentro da cabine eleitoral, porque ele não vai escolher só este ou aquele representante, ele vai votar em várias leis diretamente, que uma vez aprovadas pelo cidadão, elas vão entrar em vigor, independentemente da atuação do Poder Legislativo. São as leis de iniciativa. É uma média de 10 a 12 leis por eleição na Califórnia, em que isso é avaliado, essas leis de iniciativa, né? Tem também a questão de quando algum funcionário público que ocupa um cargo eletivo, que pode ser até o de reitor de uma universidade, por exemplo, né? Ou pode ser um deputado, um prefeito, um governador, né? Quando algum servidor público que acaba sendo eleito para ocupar um cargo, né, e ele age contra os interesses dos eleitores, independentemente de ter ou não cometido o crime, existem as recall elections, as eleições de substituição, né? Literalmente, os cidadãos exigem a substituição daquela figura que ocupa o cargo, né? Mesmo que não tenha cometido nenhum crime, mesmo que não seja punido pela justiça pela sua prática, né? Eleições de substituição são mecanismos institucionais. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma república que existe no mundo moderno e que existem inúmeros mecanismos institucionais. Não estou falando de nenhum ideal imaginário, né? Isso ocorre no país mais rico e poderoso do mundo. Não estou falando de nenhum ideal imaginário. Ou seja,
Quando se fundou a República nos Estados Unidos, se tentou mesclar esse elemento democrático de participação do cidadão na elaboração das leis, nos julgamentos, no próprio governo do Estado, com o elemento monárquico. O problema é que no Brasil nós praticamente suprimimos esse aspecto democrático. A única coisa que nos resta enquanto cidadãos é comparecer a cada 2 anos para votar, né, no mecanismo da eleição que, na verdade, nem democrático é. Como nós vimos, é uma instituição da aristocracia. Então, a presença do elemento democrático acabou sendo muito restrita no nosso modelo republicano, né? O que, evidentemente, gera esse aspecto que os governantes acabam tendo muito poder sobre os cidadãos e o cidadão muito poder sobre os governantes. Outro aspecto também geralmente importante nas repúblicas é a questão do mandato. O mandato imperativo ou o mandato não imperativo. O mandato imperativo é aquele no qual, uma vez eleito um governante, ele tem que cumprir rigorosamente a vontade dos seus eleitores, né? que foi expressa na própria plataforma de governo dele. O problema é que os nossos governantes têm um mandato não imperativo, ou seja, uma vez eleitos, eles podem tomar a decisão que quiserem, independente da vontade dos seus eleitores, né? Isso distancia muito o nosso modelo republicano daqueles ideais democráticos que também deveriam estar presentes na República.